O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre os bastidores do meu debate lá no Inteligência Limitada, né? O Nerdolas versus Lacrolas. Sei que eles não se identificam como lacrolas, né? Mas apenas para facilitar a comunicação, eu vou utilizar o termo, mas sem a mínima intenção pejorativa por trás disso. Além disso, também quero responder algumas críticas. Foram poucas, eu sei, a maior parte das pessoas está elogiando minha participação, eu fiquei realmente muito feliz, mas ainda assim tem umas coisas que eu quero falar. E eu definitivamente não vou me preocupar com a duração do vídeo. Eu tô encarando isso realmente como um momento para trocar uma ideia com vocês. Eu acho que esse é um vídeo realmente pra galera que é mais íntima. Esse vídeo é essencialmente sobre mim. Então realmente acho que esse é um vídeo dedicado para quem quer saber mais sobre mim, quem quer me conhecer melhor, quem gosta de me acompanhar mais de perto. Se você foi uma dessas pessoas que acha que eu falei demais no debate, tudo bem, vai ter um momento para te responder também, mas você vai ter que tancar todo o resto. Eu vou contar minha historinha, vou falar como eu fui convidado, como é que eu fui parar lá, como foi a minha preparação, qual material eu tinha separado e eu nem utilizei, o que eu achei do debate como um todo. Então, se você tá afim da resenha, cola comigo logo depois da vinheta. Você está querendo aprender inglês? Prometendo todo ano que vai começar, mas ainda não encontrou o curso certo ou um bom momento para iniciar os estudos? Então tá na hora de conhecer o Método B-Way do professor Jonas Bressan. É simplesmente o curso de inglês mais vendido da plataforma Eduz, que já ensinou milhares de alunos a aprender o idioma mais importante da Terra. Talvez até da galáxia, já que segundo Hollywood até os alienígenas falam inglês. Só você que ainda não. Pois é, aprender inglês vai te ajudar demais no dia a dia. E é claro, mais ainda no mercado de trabalho, onde ter um inglês fluente já se tornou pré-requisito básico. Então não perde tempo, investe agora na sua profissionalização. Se você já tem um inglês básico, tá na hora de buscar o avançado. E se você já é fluente, indica o Método B-Way para quem ainda não é, pro seu irmão, pro seu amigo, mãe, pai, sei lá. De repente pode até mesmo ser um ótimo presente. Com o meu link, que tá ali na descrição do vídeo, você garante R$200 de desconto. E, claro, ainda ajuda a patrocinar esse belíssimo canal. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Como um bom negócio capitalista deve ser. Enfim, era esse meu recado, agora vamos voltar pro vídeo. Vamos começar pelo começo? O que vocês acham? É uma boa ideia, né? Como eu fui parar nesse debate lá no Inteligência Limitada? Os nerdolas já estavam tentando organizar esse debate com os lacrolas tem um tempo. Vários canais da liga estavam super dispostos a participar desse debate, só que estava muito difícil encontrar quem topasse do outro lado. Inclusive por isso que durante o debate, o Tony, o Elvis e o Giga também parabenizaram a coragem, né, dos nossos adversários que aceitaram estar lá com a gente. Eu sei que pode soar meio arrogante, né? Falar, pô, que bom que você teve coragem de me enfrentar num debate. Só que nem era por causa disso. É porque realmente estava difícil encontrar uma galera que topasse. Então, querendo ou não, o Pablo, o Luiz e o Miguel foram sim corajosos. Eles fizeram o que praticamente nenhum outro representante dos lacrolas aceitou fazer. Vocês viram, inclusive, que o Macho Geek chamou diretamente o Load, né, para um debate e ele ficou desconversando, queria trocar porrada em cabine de imprensa. Então, eu também endosso aqui os meus parabéns, especialmente porque esse debate foi marcado em cima da hora. O Vilela já estava tentando organizar Nerdolas versus Lacrolas, só que não estava conseguindo os Lacrolas. Então, quando ele conseguiu, ele mandou mensagem já para marcar na mesma semana. Só que o que acontece? Eu queria participar do debate, mas eu não pensava muito nisso porque eu achei que seria presencial, né? E como estamos aqui na resenha, posso explicar para vocês por que nunca participei de um podcast presencial. Eu não sei se todo mundo vai me entender, talvez para muitos pareça bobagem, mas a verdade é que eu tô com uma espécie de bloqueio com São Paulo. O Vilela já me convidou para participar do Inteligência Limitada há muitos anos atrás. E eu sempre fui deixando para depois, fui empurrando para frente. Por quê? Eu meio que tenho muita coisa para fazer em São Paulo quando for para lá. Já recebi muitos convites para muitas coisas. Só que nos últimos anos a minha vida foi ficando cada vez mais dinâmica e eu fui tendo cada vez menos tempo livre. Então, eu praticamente estou sempre com bastante trabalho acumulado. Tanto que esse ano eu nem consegui me organizar ainda para voltar com as lives. E eu fui abraçando novos projetos. Teve uma época que estava fazendo vários vídeos com o pessoal da Tropa Antimilitância. Aí eu entrei na Liga Nerdola, comecei a trabalhar em projetos com a Liga. Aí eu entrei para o Fio Diário. Aí eu comecei a fazer cada vez mais participações no Show da Manhã. Aí eu fiquei fixo, agora toda terça-feira de manhã eu tô lá, né, no Fio Diário, no Show da Manhã. E na minha cabeça, quando eu for para São Paulo, eu vou ter muita coisa para fazer lá. Então não tem como ir num final de semana.
Não tem nem como ir pra ficar uma semana só, eu acho. Na minha cabeça, quando eu for pra lá, eu tenho que participar do Inteligência Limitada, eu tenho que participar do Flow, eu tenho que participar do Redcast, eu tenho que participar do Linhagem Cast, eu tenho que encontrar os amigos de Liga Nerdola que estão por lá, eu tenho que encontrar os amigos do Fio Diário que estão por lá, tenho que encontrar vários outros amigos criadores de conteúdo que são de São Paulo, muita gente é de São Paulo. Então eu sempre penso que eu teria que me programar pra ficar um mês por lá. Inclusive, vários desses amigos ofereceram hospedagem, mas pô, não tem como ficar um mês na casa de uma pessoa, então eu teria que planejar, né, o quanto que eu ia ficar na casa de um, de outro, também não teria como ficar um mês inteiro num hotel, meu Deus, o custo disso seria absurdo, em São Paulo ainda. Tem mais esse ponto, né, o custo de tudo em São Paulo é muito mais elevado, então requer um planejamento, uma logística complexa, significa que eu vou ter que parar muita coisa que eu faço aqui, por isso eu sempre ia deixando pra depois e cada vez aparecia mais coisa pra fazer, então, sei lá, era um pensamento que já me deixava meio angustiado. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei com outras coisas. As últimas vezes que eu fui pra São Paulo, de fato, foram bem corridas e eu não tinha 1/10 das coisas que eu teria pra fazer lá hoje. E eu sei que a maioria deve estar pensando que, pô, mas é simples, você vai lá, faz uma ou duas coisas, volta, depois você vai de novo. Só que, não sei, na minha cabeça não funciona assim. Parece que vai ser muito zoado também se eu já tenho um monte de coisa engatilhada, né, meio que marcada em São Paulo. Aí eu vou lá, faço algumas dessas coisas. As pessoas que têm compromisso meio que marcado comigo sabem que eu fui pra São Paulo e, pô, eu nem passei pra dar um alô, eu nem fiz nada que a gente tinha combinado. Então é por isso, é bizarro. São Paulo é uma cidade tão estressante que só a ideia de ir pra lá já me estressa. Eu prefiro traficar do que ir pra São Paulo. Eu falei, né, no fim do debate, quando o Vilela disse que eu tava devendo essa participação lá no Inteligência, que eu nunca tinha ido pra lá porque eu moro numa cidade muito legal. E meio que é isso. Pra mim, acaba sendo muito melhor, muito mais cômodo, muito mais confortável ficar aqui em Caxias e fazer as coisas que eu tenho pra fazer aqui. Talvez se eventualmente eu tiver um compromisso específico, inadiável em São Paulo e eu tiver que ir pra lá pra resolver isso, depois eu volto. Enfim, isso pode ser uma coisa. Mas fora isso, eu admito pra vocês que tá difícil superar esse bloqueio. Um exemplo bobo de um sentimento parecido com isso são as minhas HQs do Batman. Faz muito tempo que eu não consigo ler as mensais e aí elas estão se acumulando. E aí sempre que eu tenho algum tempo livre, que é uma coisa bem rara, ao invés de pegar as HQs pra colocar em dia, eu faço qualquer outra coisa porque eu penso, não, mas vai dar muito trabalho, tem muita coisa pra ler, eu tô muito atrasado. Resultado? Vai acumulando mais e mais e mais. É complicado, parecem probleminhas bestas do cotidiano, mas acho que em alguma medida todo mundo passa por isso. Eu sei que por causa disso muita gente brinca que eu nunca saio de casa, o que não é totalmente mentira, eu realmente sou bem caseiro. Mas meu problema não é exatamente com viajar, eu viajei bastante ao longo desses últimos anos. Eu fui várias vezes pra Gramado e pra outras cidades aqui da Serra Gaúcha, eu fui pra Brasília, eu fui pra Minas Gerais, fui até pro Nordeste. Quase todo final de ano eu vou pra praia com a família. Meu negócio é especificamente com São Paulo mesmo. Então por isso eu nem tava considerando muito esse debate, porque eu sabia que eu não ia estar lá. Mas olha que loucura. No domingo, dia 8, eu recebo uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp e eu não vejo, porque eu tô tão ocupado que, mano, minhas notificações no WhatsApp, só de pensar nisso é outra coisa que já me estressa. Inclusive, se você tá no vácuo há muito tempo no meu WhatsApp, saiba que você não é o único, tá realmente difícil. Nossa, tem muita gente pra responder, cara. Nesse exato momento, eu tô com 36 conversas não respondidas no WhatsApp. No Instagram, então, eu não quero nem pensar. Aí eu simplesmente ignorei essa mensagem, porque era de um número desconhecido, deixei pra dar uma olhada depois. Ainda por cima era domingo, então domingo eu tenho mais ainda o hábito de me afastar um pouco das redes. Só que, no grupo da Liga, um tempo depois disso, o Giga fala que entraram em contato com ele para falar sobre esse debate aí da Liga Nerdola. A mensagem de um número desconhecido que eu tinha recebido era de uma assistente do Vilela. Aí quando ele falou isso, eu fui conferir e vi que realmente estava ali o convite pro debate. Só que na mensagem que ela me mandou, nem falava que ia ser online. Então, mais uma vez, eu tava achando que ia ser presencial, então tanto faz também. Isso era domingo, dia 8, eles já estavam marcando o debate pra quarta-feira, dia 12. Se normalmente ia ser difícil ir pra São Paulo, pô, com esse prazo não teria a menor possibilidade de eu voar até o estúdio pra participar. Só que aí depois o Giga falou que ia ser online. E aí sim, aí eu pensei, pô, tá aí, a oportunidade de eu participar é essa, né? Provavelmente uma rara oportunidade. Só que nisso o Giga e o Tony já tinham respondido e já tinham se voluntariado a participar do debate. Aí eu fiquei sem espaço. Tanto é que se vocês forem ver a primeira chamada do Inteligência Limitada, com o cronograma ali da semana inteira, tinha só o Giga e o Elvis do lado dos Nerdolas. E tinha só o Luiz e o Miguel do lado Lacrola. Aqui também, ó. Pablo Peixoto e Wagner não estavam nos planos. Mas eu falei no grupo da Liga, pô, né, gostaria de participar, mas tudo bem. E o que estava sendo conversado nesse momento? Não teria como me colocar no debate
se não tivesse pelo menos mais um do outro lado também, porque senão ficaria desequilibrado, seriam 3 canais de um lado, 2 canais de outro, e ainda tem o lance, né, que o Heróis e Mais são 2 integrantes, então não faria mesmo o menor sentido. Por isso já tinha aceitado. Ok, né, não vai ser dessa vez também, mas quando eu descobri que eu tinha recebido o convite que seria online, eu falei que aceitaria. E aí, o pessoal do Inteligência Limitada, para ver se podia me colocar no debate também, foi atrás de mais um participante do outro lado. Nisso que eles chamaram o Pablo Peixoto, e aí fechou. Aí abriu mais uma vaga para os nerdolas e eu pude entrar. Mas sabe quando eu fiquei sabendo que eu ia participar do debate? No dia anterior, na terça. Isso é até engraçado, porque acho que o elogio mais recorrente que eu recebi foi sobre o meu preparo. Caramba, nossa, o preparo do Wagner estava incrível, era o Batman com preparo. E eu tive um dia para me preparar. E essa nem é a pior parte. Justamente no final da tarde desse dia que eu soube que eu ia participar, eu tava passando muito mal com náusea. E eu não sei vocês, mas pra mim é a pior sensação do mundo. Tipo, ficar gripado é ruim, é chato, é incômodo, nariz anasalado, garganta doendo. Quando você fica com febre, é desagradável, né? Uma sensação estranha, você tá sentindo frio, mas ao mesmo tempo calor, não dá nem pra entender, o corpo fica meio dolorido. Quando você tá com dor de cabeça, putz, dependendo da dor de cabeça, realmente assim, ó, é arrebatadora. Mas de longe, pra mim, a pior sensação é náusea. Ânsia de vômito. Eu detesto vomitar. Eu sei que parece óbvio, né? Quem é que gosta? Mas eu conheço muitas pessoas que quando elas estão nauseadas, elas até fazem força para colocar para fora, porque elas pensam que quanto mais rápido colocar para fora, mais rápido elas vão melhorar. E de fato tem um pouco nisso, né? Quando você coloca para fora, vem uma sensação de alívio imediato. Só que a sensação de estar colocando para fora, para mim, é que é terrível. Então eu sempre faço de tudo para evitar. Graças a Deus, há uns anos aí eu descobri o Vonal e agora eu descobri, parece merchan, né? Mas tem isso aqui que chama Ondif. É um papelzinho que você coloca embaixo da língua e, cara, é incrível, porque realmente ajuda muito a controlar a náusea. Fica a dica aí para quem também detesta, isso aqui é mágico. Só que eu tava passando mal, coloquei isso aí embaixo da língua, aliviou, mas eu não tava conseguindo comer nada, tava realmente bem indisposto, eu não tava conseguindo dormir. Então, além de ter sido convidado em cima da hora, eu passei a noite antes do debate em claro e passando mal. Mas eu, de fato, acabei me preparando. Eu não consegui interagir muito com o pessoal da liga. Eu realmente não tava bem pra ficar, sabe, escrevendo texto. Então, o que eu fiz? Eu basicamente fiquei deitado no escuro a maior parte. Eu tava tentando pegar no sono, mas enquanto eu não conseguia pegar no sono, eu começava a pensar nos argumentos. Então, basicamente, esse foi o meu tempo de preparação, enquanto eu tava lá passando mal sem conseguir dormir. Eu imagino que tem também um pouco da ansiedade pelo debate, né? Até porque eu não tive tempo para me preparar, mas foi isso que eu fiz. Fiquei pensando, bolando algumas estratégias. Foi nesse momento que eu pensei que seria bom abrir com aquela pergunta, se eles acreditavam ou não em lacração, para saber para qual direção a gente iria, e aí eu tracei meio que uma estratégia para as duas situações. Pensei também na brincadeirinha, né, do vocês se consideram fascistas? E isso foi uma das poucas coisas que eu combinei com o pessoal da liga, inclusive. Eu falei, olha, eu tenho uma boa ideia de como abrir o debate, né? Eu tô pensando em fazer isso. Se vocês acharem que tá de boa, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. E aí eles falaram, pô, parece uma boa ideia, então foi o que eu fiz. Fora isso, não é muito difícil me preparar para esse debate, porque eu já tô falando sobre esse assunto há 8 anos. E eu já participei, né, não dessa maneira, mas eu já participei de vários desses debates. No Twitter o tempo inteiro eu tô debatendo com lacradores e oferecendo contrapontos, então eu já vi muitos dos argumentos do lado de lá. Eu já fiz muitos vídeos, com matérias que provam os meus argumentos. Então, sinceramente, eu já sabia de cor e salteado praticamente tudo que o lado lacrola poderia apresentar. E realmente eles não me surpreenderam em momento nenhum. Como eu já tinha pensado em abrir com aquela pergunta, né, se eles acreditavam em lacração ou não, eu já tinha uma resposta bastante óbvia. Se eles disserem que não existe, eu vou pegar um monte de matérias e artigos que confirmam para mostrar que eles estão isolados do consenso mundial. Tipo, eles estão negando uma realidade que é, assim, praticamente só os lacrolas do Brasil que ainda tentam negar, né? E acho que esse é um bom momento para mostrar um pouco dos materiais que eu separei e mostrar também as fontes. Muita gente perguntou, né, de onde eu tirei tal informação. Um ou outro falou que tinha que ter colocado as fontes. Eu só fico pensando como que ele queria que eu fizesse isso, né? Eu já citei as manchetes, os veículos de mídia e a data de publicação das matérias. Então, assim, a fonte já estava lá, né? Mas vamos dar uma olhada, então. Vamos destrinchar de onde eu tirei essas coisas e como eu já sabia de tudo aquilo. Bem, praticamente tudo que foi citado por mim naquele debate já tem vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. Por exemplo, eu citei em determinado momento o caso da USAID,
eu tenho um vídeo aqui, 24 minutos, explicando, mostrando. Teve um momento que eu falei, né, sobre um investimento público em HQ trans e ópera trans no Peru e na Colômbia, que nesse vídeo eu mostro, porta-voz da Casa Branca falando sobre isso. Então, tá bem detalhado aqui. É claro que no debate não tem como se aprofundar tanto, até por uma questão de tempo, e eu quero falar sobre isso, tempo também, logo mais falarei. Mas vamos começar falando sobre a minha preparação, né, e as minhas fontes. Na minha tréplica, na abertura, eu falei sobre várias matérias, né, e tem praticamente um vídeo para cada uma daquelas matérias que eu citei aqui no canal também. Por exemplo, esse vídeo aqui mostra a matéria do Estadão criticando a cultura woke. Esse vídeo aqui mostra a Veja admitindo que a cultura woke é um tiro no pé. Nesse vídeo eu analiso uma das matérias da Folha de São Paulo. E tem um vídeo analisando aquela outra também, que foi escrita pelo Pondé, que foi a primeira que eu citei no debate. Aqui, mais um vídeo lendo e analisando outra matéria publicada pela Veja. Mas certamente, de todas as matérias que eu citei, a mais importante, e a que eu mais vezes levantei de novo para embasar os meus argumentos, foi essa aqui, da The Economist. A América está se tornando menos woke. Isso aqui é um artigo incrível, cheio de números, de dados e estatísticas que mostram tanto a Era de Ouro, né? Isso aqui tudo eu falei no debate. Mas isso aqui é muito completo. E se você tem curiosidade, isso aqui é conteúdo que todo mundo deveria ver, tá? Mas como é um artigo extenso, eu sei que muita gente não vai ver. Então, fica a indicação do meu vídeo. É 1 hora de duração esse vídeo, porque eu não apenas li o artigo do começo ao fim, mas eu analisei ele em vídeo. Então aqui eu destrinchei completamente esse artigo da The Economist. Por isso eu já sabia que, mano, essas coisas são arrebatadoras, assim. É muito difícil contestar o conteúdo que tem aqui. Então essas foram as matérias, né, que eu tinha pensado em separar para preparar aquele meu primeiro combo. Além disso, eu também pensei que seria importante levar alguns exemplos práticos, como, por exemplo, aquela reportagem da O'Keefe Media Group, que pegou 2 diretores da Disney que admitiam a lacração dentro da empresa. Essa eu esqueci de separar o print, mas é aquele vídeo, ó, Disney exposta por funcionários que admitem a agenda woke. E esse aqui, acabei nem citando, mas também seria pertinente, né, CEO afirma que Disney vai parar de lacrar. Ué, se vai parar de lacrar, então está admitindo que estava lacrando anteriormente. Eu também citei o caso da Valerie, né? Aquela roteirista que estava sendo forçada a colocar feminismo nas histórias e a se assumir lésbica mesmo sem ser. Você consegue ver essa história nesse vídeo, ó, vazou. O roteirista revela que a Marvel a obrigava a lacrar. Mas todo esse material eu utilizaria para provar que a lacração existe, né? Que a cultura woke existe, caso o debate fosse para essa linha. Caso eles aceitassem que existe, então o debate seria provar que isso é prejudicial. E nesse caso eu também precisaria de algum conteúdo mais tenso, mais complexo, mais profundo, para demonstrar os malefícios da cultura woke. E aí uma das coisas mais pertinentes sobre esse tópico que a gente tem nos últimos tempos é justamente o vazamento dos arquivos da WPath. E esse é importante mostrar, porque foi uma das coisas mais contestadas pela internet, né? Teve muita gente falando, é tudo fake news, Wagner inventou tudo aquilo. Até parece que esse tipo de coisa estaria acontecendo. Está aqui. Nesse vídeo de 40 minutos, eu me aprofundo bastante nesse vazamento e qual é a principal base do vídeo, qual é a principal fonte, já que tem muita gente questionando, né? Falando que eu inventei. É essa matéria aqui, publicada na Gazeta do Povo. É um jornal conservador, sim, mas de bastante prestígio. É um jornal que tem muita história no Brasil. É um jornal tão levado a sério, inclusive pelos outros veículos da velha imprensa, que ele é utilizado, ou já foi utilizado como fonte muitas vezes, até pelas agências de checagem, que a gente sabe muito bem que possuem viés. Inclusive, né, os vazamentos recentes da USAID comprovam isso também. E aqui a gente tem a cobertura desse caso, num veículo de prestígio, publicado por um geneticista que, inclusive, né, já que essa galera gosta tanto de lugar de fala, ele é gay. E a manchete fala: Organização Internacional de Transição de Gênero faz experimentação hormonal e cirúrgica em menores de idade. E aqui dentro, é claro, tem, de forma muito mais detalhada, tudo aquilo que eu apresentei no debate. E é uma coisa interessante, sempre que eu penso em um argumento, pra mim é natural, sabe? Eu penso no argumento e eu tento pensar também numa contra-argumentação, numa resposta. Até para fazer uma espécie de checagem no meu argumento. Indo para um debate, poxa, mais natural ainda que eu faça isso. Então, cada argumento que eu usei, eu já imaginava como ele poderia ser respondido. Não quer dizer que seria refutado de fato, mas qual seria uma resposta possível. E assim eu já trabalhava também na resposta da resposta, né? No contra-argumento. Nesse caso dos vazamentos, se eles tentassem contestar, para mim o contra-argumento mais óbvio seria usar aquela estatística de que não, mas são poucos arrependimentos. É muito raro uma pessoa que transiciona se arrepender, então isso é alarmismo. Assim, chamar de alarmismo por si só nem é um argumento. Se eles tentassem justificar mais a questão das crianças trans,
Aí eu já tinha outra estatística na ponta da língua, né? Que mais de 80, acho que cerca de 90% das crianças que sofrem de disforia antes da puberdade resolvem isso naturalmente sem precisar de nenhum tipo de intervenção. Então, é por isso que a gente fala que não existem crianças trans, existem crianças disfóricas. E que o tratamento não é a solução. Porque ele é prejudicial, porque muitos dos danos e dos riscos que ele traz são ainda desconhecidos, então esse seria um caminho possível. Mas caso eles quisessem contestar falando que é muito baixo o percentual de arrependimentos, aí eu também já tinha uma outra resposta preparada. Eu ia trazer referências a essa reportagem aqui, que eu também cobri. Estão censurando pesquisas sobre trans arrependidos. Esse foi um dos materiais que eu deixei separado que acabei não usando. E o material que eu usei no debate, ele estava basicamente salvo no meu celular dessa maneira. Eu tirei print, isso aqui é um print do meu vídeo mesmo. Eu simplesmente printei algumas partes do vídeo que tinha as informações que eu ia precisar para poder consultar lá rapidamente. Esse print eu separei porque era importante saber o nome do cara, né? O psicoterapeuta James Caspian e também as credenciais dele, porque nesse tipo de discussão é importante você mostrar que não é um Zé qualquer, é uma pessoa credenciada que está falando. E olha só, ele não é apenas um membro do Conselho de Fundação de Caridade Transgênero, mas ele também dedicou mais de uma década da sua vida tratando centenas de pacientes que queriam mudar de gênero. Então ele é um especialista da área, ele também é gay e não é um cara de extrema direita radical antitrans. E qual que é a relevância desse cara? Ele percebeu um aumento preocupante no número de trans arrependidos, ele tentou pesquisar isso, mas ele foi barrado, ele foi censurado, não deixaram, né? O movimento LGBT não permitiu que ele continuasse. Por quê? Estavam acusando ele de transfobia. Cara, vale a pena assistir o vídeo inteiro, isso aqui é muito importante. Outros trechos que eu destaquei aqui, ó. O medo parece limitar o debate em torno dos direitos das pessoas trans, diz ele. Se você desafiar os extremistas, será acusado de transfobia. Os extremistas da causa LGBT, no caso, né? Por isso que eles acabam impedindo, interditando estudos que vão contra a agenda. Isso por si só já demonstra o quê? O movimento woke atuando de forma bastante preocupante dentro da academia. Mas o trecho mais relevante para o meu argumento seria esse aqui, ó. Tradicionalmente, as pessoas sempre acham que as taxas de arrependimento entre aqueles que fizeram a transição são entre 1% e 5%. Então, a atitude geral nos meios transgêneros é pensar que, sendo tão baixa, não é realmente importante. Mas isso é baseado em estudos antigos, dos anos 80 e 90. Então, estava aqui a minha refutação. Se alguém tentasse trazer isso para o debate, eu usaria isso para mostrar que esses números são totalmente ultrapassados, defasados e que a comunidade LGBT, o ativismo LGBT, está impedindo estudos que se propõem a atualizar esses números, mas que eles já têm várias outras evidências de que isso está muito, muito errado. Aqui, ó, meus estudos preliminares sugerem que essas porcentagens estão totalmente desatualizadas. Você só precisa prestar atenção no crescente número de pessoas que se arrependem, que revertem a transição, enfim. É claro que eu precisaria resumir. Todo o material que eu separei eu precisei resumir bastante para o debate, mas eu tinha bastante coisa aqui preparada. E a verdade é que em nenhum momento o contra-argumento do outro lado foi minimamente desafiador. Para ser isso aqui que eu vou falar vai parecer muito escroto. Mas o debate que eu tive comigo mesmo enquanto eu estava lá passando mal para tentar pensar nos argumentos e nos contra-argumentos foi mais desafiador do que o debate real. Porque eles acabaram ficando realmente naquela coisa de não definir o que é lacração, de atribuir tudo ao mercado, culpa do capitalismo. Então eu já tinha coisas preparadas para isso também, né? Eu separei a bilheteria dos filmes da Disney, das fases. Tive que enxugar muita coisa do argumento novamente por uma questão de tempo. Eu tinha também umas outras coisas separadas que eu acabei até passando por alto, caso a gente precisasse de mais exemplos da toxicidade, né, da cultura woke. Nesse vídeo eu tenho mais um estudo que demonstra que os universitários de esquerda concordam massivamente com frases do Hitler se você substituir judeus por brancos. Aqui eu separei um exemplo de uma dessas frases do Hitler que eles substituíram o termo ali, né, e que esses universitários concordaram na casa dos 60%. Por razões que logo ficarão aparentes, os brancos nunca possuíram uma cultura própria e a base para o conhecimento sempre foi fornecida pelas civilizações alheias. Aqui tem o gráfico, né? Eles pegaram exatamente as mesmas frases e apresentaram para vários estudantes, para vários universitários, só que algumas frases eram anti-branco, algumas eram anti-judeu e algumas eram anti-negro. E pelo gráfico você percebe, basicamente eles só concordavam com as frases anti-branco, na casa dos 60%. Anti-judeu e anti-negro, ninguém concordava. Agora, se fosse branco o alvo da crítica, aí eles concordavam. É claro que lá no chat tinha uns idiotas falando o racismo contra os brancos, né? Porque a gente sabe como é que é lidar com essa turminha. Esse ponto eu acabei guardando então, né? Mas eu citei um outro caso, que foi esse aqui. Estudos de ressentimento e corrupção da academia. Como publicamos um capítulo de Hitler numa revista feminista. Esse eu citei meio brevemente. Eu salvei esse print porque eu precisava do nome, né? Das pessoas responsáveis pelo estudo. James Lindsay, Peter Bogassian e Ellen Pluckrose. Para quem quiser saber com detalhes o trabalho desses pesquisadores, o vídeo referência é esse aqui.
Pesquisadores provam que feminismo igual ao nazismo. Isso aqui é ouro, tá? O trabalho que eles fizeram é sensacional. Aí separei vários trechos mostrando que eles estavam propositalmente fazendo artigos que eles sabiam que eram horríveis, totalmente desumanos e antiéticos, defendendo coisas como domesticar homens da mesma forma que se domestica cachorros, ou acorrentar brancos nas universidades para compensar pela dívida histórica. E eles conseguiam publicar esses artigos nas principais revistas de ciências sociais do mundo. Tinha um ranking das principais e eles só iam atrás das mais bem ranqueadas. Então a revista feminista que publicou Mein Kampf era uma das principais revistas feministas do mundo. Tudo isso para mostrar, né, o quão problemática é essa agenda. E como não são casos isolados, porque você tem os principais porta-vozes do movimento endossando Hitler. Hitler estava certo, ele só errou o alvo. Ao invés de acertar nos judeus, tinha que ser nos homens brancos. E quando mais de 60% dos universitários americanos com viés de esquerda concordam com as frases de Hitler contra brancos, mas não concordam se forem contra negros e judeus, você mais uma vez percebe que não são casos isolados. É a maioria dos militantes progressistas, dos militantes wokes, que tem essa visão tão terrível contra brancos. Isso é o quê? Reflexo, consequência dessa agenda que a gente foi combater lá no podcast. Então, basicamente, esse foi o conteúdo que eu consegui preparar naquela noite que eu tava passando mal. Eu fiquei lembrando desses vídeos. É claro que foi simples, porque eu gravei todos eles, então tava fresco na minha mente. Eu só tinha que abrir os vídeos e tirar print das cenas que eu poderia precisar para não cometer nenhum erro, para citar os nomes certos, as estatísticas corretas. Essa foi a minha preparação. E para falar sobre preparo, eu sei que isso é um prato cheio para falar, meu Deus, o Wagner tava com todo esse preparo e jantou os caras, mesmo estando passando mal, estando doente. Imagina se ele tivesse muito bem. Mas a verdade é que depende muito do tema. Esse é um tema que eu tava muito confortável. Tipo, eu já sabia de muita coisa. Eu já tinha tido essa discussão zilhões de vezes. Ia ser muito difícil. Eu tava até esperando que eles conseguissem me apresentar uma surpresa, uma novidade. Mas não necessariamente significa que, pô, um dia passando mal ele teve esse preparo, esse desempenho. Então imagina, em uma semana, se ele pudesse se preparar, ia destruir qualquer um em qualquer debate. Isso é muito sobre o quanto você domina o tema do debate. Se me chamassem para debater a história do comunismo, pô, eu entendo um pouco, já fiz vários vídeos sobre isso, eu tenho algum repertório, mas certamente é um tema que eu precisaria de mais tempo para me preparar, especialmente se fosse contra um historiador que poderia ficar dando carteirada o tempo inteiro. Se eu fosse debater sobre um projeto de lei, eu precisaria de um tempo para estudar aquele projeto, provavelmente precisaria consultar algumas pessoas para ficar mais preparado. Então varia muito. Nesse tema, vamos combinar, eu estava em casa, todo mundo sabia disso. E inclusive, por saber que eu estava muito bem preparado, eu também estava muito confiante. E provavelmente esse foi o principal motivo para eu ter falado tanto, que se eu já estava confiante antes do debate começar, cara, logo que começou, eu fui pegando cada vez mais confiança. Eu fui percebendo que eu estava bem, sabe? Eu estava num dia realmente muito bom. Essa é a hora que eu vou deixar qualquer tipo de falsa modéstia de lado e vou me permitir ser arrogante mesmo. Enquanto eu estava debatendo, eu senti que eu era o mais preparado. Quando terminou o debate, eu senti que eu tinha me saído muito bem. E quando eu fui ver a repercussão nas redes sociais, eu apenas confirmei, né, que não foi uma impressão só minha. E justamente por sentir que eu estava bem, a náusea já tinha passado, eu tinha aqui, né, do meu lado um on-diff caso tivesse algum problema, então isso também ajuda a dar uma tranquilizada, eu fui falando sempre que possível. Eu sabia que os nerdolas estavam atrás desse debate há muito tempo, que era difícil de conseguir, que seria mais difícil ainda ter uma outra oportunidade. Então, assim, eu fui pro debate para provar de forma contundente os nossos pontos. E eu tentei agarrar toda a oportunidade que eu tinha para isso. A minha expectativa, claro, não era convencer quem estava do outro lado, não é assim que funciona um debate, né? Você está fazendo isso muito mais pro público. Então, pro público é importante você mostrar que tem os melhores argumentos, que você é quem está mais preparado, mais bem embasado, que você não está fugindo das perguntas, que você está respondendo diretamente. E um último detalhe de bastidores, antes de falar sobre o debate em si. Como eu já falei, eu passei a noite anterior em claro com náuseas. Então eu só fui conseguir dormir à tarde, né? Porque eu não queria correr o risco de fazer o debate totalmente virado. Então eu tinha que dormir um pouco, pelo menos. E aí eu dormi durante a tarde. Quando eu fui dormir, o debate estava marcado para 7, mas a gente precisava estar livre, estar disponível às 6h30 para fazer os testes de equipamentos. Então eu estava exausto, eu tinha pouco tempo para dormir. Eu deitei, mais ou menos 1 da tarde, coloquei um alarme para as 5h30 da tarde. Quando eu acordei às 5h30, os meus amigos de Liga Nerdola estavam desesperados atrás de mim. E aí eu percebo que enquanto eu dormia para me recuperar, eles anteciparam o horário das 6h30 para 5h30. E obviamente eu não tinha como chegar, eu tinha acabado de acordar, precisava tomar banho, eu não consegui comer nada. Eu fiz o debate, mais uma brincadeira pronta, né? Eu fiz o debate em jejum, porque eu tava passando mal, não tinha conseguido comer nada antes. Eu acordei, me arrumei, ainda tava meio nauseado, não consegui comer nada antes do debate também. Acho que eu passei, sei lá, umas 12 horas sem comer nada, talvez até mais. Isso que eu fui para lá pronto para jantar todo mundo. Mas como eu tava mal,
Cara, no começo eu tava meio de mau humor ainda também, né? Cansado, exausto. Eu tinha avisado a secretária do Vilela que eu tava muito ocupado, que eu ia me atrasar, logo que eu acordei via mensagem, né? E aí, o Giga tava me mandando isso aqui. Alô, tá todo mundo atrás de ti. Eu respondi isso. Eu já avisei que eu tô meio ocupado agora, que eu vou me atrasar um pouco. Aí o Giga falou, precisava testar todo mundo junto, bebê. E aí eu tava como? Do jeito que eu já descrevi pra vocês. Aí a minha resposta, não muito amigável, foi essa aqui. Cara, eu sei, mas no momento em que eles mudam em cima da hora das 6h30 para 5h30, não é exatamente totalmente culpa minha. Eu me organizei pra estar lá às 6h30. Eu não consegui nem ver a mensagem antes, porque, porra, meu dia tá uma merda aqui, tá super corrido, super estressante. Logo mais estarei lá. Eu não contei pra ninguém que eu tava passando mal, né? Porque eu imaginei que se eu falasse, os meus colegas de equipe iam ficar preocupados, né? Putz, a gente tá pegando um emo nerfado pro debate. Então eu só falei que eu tava na correria, que o dia tava meio estressante, mas tudo bem, que eu ia estar lá. E eu cheguei lá, pontualmente na hora que tinham marcado comigo inicialmente, né? Cheguei 6h30, eu estava lá. E aí teve mais um probleminha. Eu achei que provavelmente o debate se daria pelo StreamYard, porque é o que todo mundo tá usando hoje em dia, mas não, era pelo Zoom. Eu nunca tinha usado o Zoom. Aí eu tive que baixar o Zoom, a câmera não tava ligando, eu não entendia por quê. Eu descobri que eu não podia usar o meu preview pra câmera aparecer. Tive mais uns contratempos técnicos. No Zoom também não dava pra usar o Chroma Key. Aí eu percebi que tinha uns fundos setados do Zoom. E tá respondida aí a dúvida pra quem tava se perguntando por que eu fiz o debate na praia. Eu achei que seria engraçado, porque parecia o fundo do Sentinel, então eu usei aquele. Mas foi principalmente porque eu tava numa plataforma que eu nem sabia usar, que eu tinha acabado de baixar, eu tava sem os meus planos de fundo. E aí beleza, aconteceu tudo isso, chegamos no debate. Agora sim, quais foram as minhas experiências? Debate com 6 pessoas, 7, né? Mas o Tony e o Elvis são do mesmo canal e o tempo deles contava para uma pessoa só, né? Então vamos considerar que era um debate entre 6 canais. Enfim, esse modelo de debate é complicado, naturalmente, porque é muita gente para pouco tempo, digamos. E eu confesso para vocês que, inicialmente, eu entendi as regras de um jeito meio diferente. Vamos ver aqui. As regras foram apresentadas dessa forma. Primeiro bloco, a tema livre. Cada debatedor fazendo de 3 a 4 perguntas. Para cada pergunta, 3 minutos para perguntar, 5 minutos para a resposta, 3 minutos para a réplica. Então achei que eu iria perguntar para algum dos lacrolas, eles responderiam e aí depois voltaria para minha réplica. Só que já na primeira resposta mudou completamente a dinâmica. Beleza que a primeira pergunta foi geral, mas eu já tinha até falado sobre isso com eles antes, que a minha primeira pergunta eu queria que fosse para todo mundo mesmo. Eles falaram que não teria problema. Então beleza, perguntei lá, né? Vocês acreditam em lacração? E aí esses 5 minutos de resposta viraram 10 minutos e todos eles responderam. E aí, como depois das respostas era uma réplica e eu tinha feito a pergunta, eu achei que eu é que faria a réplica. Isso era o que eu tinha entendido inicialmente. Depois é que foi meio que estabelecido que a réplica era pra toda a liga. Porque eu tava achando que ia ser assim mesmo. Primeiro eu vou fazer uma pergunta e vou fazer a réplica. Depois o Giga vai fazer a pergunta e a réplica. Depois Tony Alves vão fazer a pergunta e a réplica. Mas não, foi meio que tudo misturado. E por muito tempo. O tempo de resposta e de réplica era muito longo. E assim, eu não vou de forma alguma criticar a condução do Inteligência Limitada pelo debate. Porque eu acho que esse é um modelo de debate muito difícil de conduzir. Eu acho que, num geral, deu certo. Então, eu não posso dizer que no lugar do Vilela eu teria conseguido conduzir melhor isso aqui. Acho que era realmente complexo. O problema é realmente que tinha muita gente. Problema assim, né? Enquanto debatedor e pro que eu estava querendo fazer lá. Porque depois que eu fazia uma pergunta, eu teoricamente precisaria esperar 10 minutos de respostas de 3 pessoas diferentes para minha pergunta. Ou seja, eram 3 pessoas batendo no que eu falei, e para minha réplica eu teria bem menos tempo para responder 3 pessoas e ainda dividindo o tempo da réplica com os meus colegas. Nisso, cara, se você simplesmente seguisse as regras do debate da forma que elas foram impostas, você ia falar um pouco na pergunta e você só ia ter a palavra para falar de novo depois de 15, 20 minutos de outras pessoas apresentando outros pontos. Então, toda vez que eu via um ponto que eu queria responder, eu tinha que guardar, memorizar, depois aparecia mais um ponto, depois mais um ponto, depois mais um ponto. Aí, na hora que eu tinha meu espaço para falar, eu tava com 4, 5, 6 respostas diferentes para comentários que foram feitos pelos adversários, e eu tinha que dar um jeito de estruturar aquilo e apresentar. Então sim, eu tomava bastante do tempo para tentar responder e construir os meus raciocínios, e eu também fiz isso porque, como eu falei, eu me senti bem no debate e senti também que eu era o mais preparado da noite. Eu vi que algumas pessoas reclamaram, meu Deus, fala demais, interrompe muito, pegou todo o tempo das outras pessoas. Eu sei que esse feedback é a minoria, né? O consenso geral, se você entra em qualquer uma das páginas aí que está comentando sobre o debate, eu já falei
A modéstia vai ficar totalmente de lado aqui, porque esse ponto é importante pro meu argumento, então, sei lá, vou acabar sendo arrogante mesmo e paciência. O consenso geral é de que eu fui o melhor debatedor. E na hora, eu também estava sentindo isso. Então, é claro que eu queria falar cada vez mais. Porque eu fui pra lá pra defender o meu grupo inteiro. Eu não tava pensando no Giga, no Tony e no Elvis como rivais, que eu tava disputando tempo. Tava todo mundo junto. Eu sei que Tony, Giga e Elvis são sensacionais também. Sei que eles mandaram bem. No tempo que eles tiveram, a argumentação deles também foi muito boa. Mas eu tinha muita coisa mesmo pra falar, pra mostrar, muita base do que eu tava dizendo. E achei interessante que pouco antes de fazer esse vídeo, eu assisti um vídeo do Giga que ele fala uma coisa que eu também meio que senti ali no debate. A gente tava em páginas diferentes. Eu fui pro enfrentamento de ideias mesmo. Eu queria mostrar, provar todos os nossos pontos. E o Giga tava numa pegada mais amistosa. Ele queria fazer com que o debate fosse mais leve. Olha só o que o Giga falou no vídeo dele. Viu, chat? Eu concordo com essa parte pra caramba, né? A pessoa que entra num debate, ela não entra lá pra mudar de opinião. Sabe? Ela entra lá pra falar o que ela acredita, né? E o oponente é a mesma coisa. Ninguém tá ali pra mudar a opinião de ninguém. Com muita sorte, você consegue botar a pessoa no corner, sabe? Com muita sorte, dependendo... Por exemplo, o Wagner fez isso diversas vezes, né? Eu tava tentando dar uma aliviada na tensão porque... Eu acho que talvez todas, né? Todos os meus comentários foram mais incisivos, né? Porque, novamente, era o que eu tinha em mente, né? O debate que eu tinha preparado na minha cabeça. Respeitosamente, é claro, né? Tentando sempre manter o máximo de respeito possível, mas sendo incisivo nas minhas colocações. Que de verdade, eu senti no momento que a gente abriu que os nossos adversários estavam muito tensos e, inclusive, o próprio Pablo admite isso. Se você vê o finalzinho lá, ele fala que ele tava... A gente não tá... acredito que o criador de conteúdo, no geral, não tá muito acostumado com esse tipo de confronto. Porque a gente foi ali, não era um podcast simplesmente, sabe? Era um debate de ideias mesmo. E eu acredito que o Lacrola, ele esteja ainda menos acostumado do que o Nerdola, porque a gente faz live juntos toda semana e a gente discorda muito. A gente lida muito com a opinião deles também, né? Então a gente tá... Cara, naturalmente já vai estar mais preparado. Então, sim, isso é meio óbvio. Então, meio que cria-se um hábito de debater. Tá entendendo? Ali, ó, ao vivo, um fala, o outro retruca, o outro rebate, o outro a ideia vai pra lá, vai pra cá. Agora tem muito lacrola, não tô dizendo que é o caso do Pablo e nem dos três, que tem muito criador de conteúdo que ele realmente é ele a câmera 24 horas. Enfim, eu vou pular um pouco porque é mais interessante que ele fala mais à frente. Agora, não é o tipo de criador que vai se dar bem no ao vivo, que vai se dar bem, muito menos num confronto de ideias, num debate, entendeu? Porque tem pouco jogo de cintura, tem pouco improviso, tem pouco ao vivo. E eu senti que a galera tava muito nervosa, sabe? Não que eles não tenham experiência, mas eu tava querendo dar uma aliviada no clima tenso, porque eu sabia que o emo ia pra cima com tudo que ele tem. Aí, ó. E convenhamos que tudo que ele tem é muito, né? Que o Wagner é um cara inteligentíssimo. Então, de verdade, no começo ali eu tava tentando... Todas as piadinhas que eu fiz era realmente pra dar uma quebrada no gelo, pra fazer uma gracinha, pra tirar um pouco da tensão e pra não acabar virando só o Wagner, porra. Porrada, tá entendendo? Que realmente, provavelmente, é o que teria acontecido se eu tivesse falado ainda mais. É por isso que eu tava chamando tanto pra mim, porque realmente, provavelmente, isso foi mais uma coisa que reforçou meu sentimento de que, porra, eu tô melhor aqui, então eu tô chamando a responsa. Você tá num time de futebol, você sente que você tá num dia bom, todas as jogadas que você tá fazendo estão saindo. Às vezes seus companheiros também estão jogando bem, mas, cara, você sente que você tá no seu dia, então se arrisca um pouco mais. Você segura um pouco mais a bola, você tenta mais jogadas individuais. E aparentemente o Giga também sentiu isso. Então, olha só, ele tava tentando até dar uma segurada para que o negócio não esquentasse muito por minha causa, pelo jeito. E esse é até um ponto curioso, porque, de fato, falei bastante, de fato fiz algumas interrupções, mas, cara, desculpa, tem uma galera que tá exagerando tanto, porque, vou pegar, nesse mesmo vídeo aqui, o próprio Pablo fala que o tempo foi respeitado e que não teve interrupção demais, né? O Pablo, que tava do outro lado, tá falando isso. O que mostra uma certa civilidade no debate, foi um debate democrático, todo mundo respeitou o tempo, interrupções muito poucas,
muito pontuais, muito pouco. Ele próprio sentiu isso, então, que não teve tanta interrupção, que o tempo foi até que respeitado. Aqui mais uma questão de bastidores. Eu nunca tinha usado o Zoom. E eu tava fazendo debate pelo Zoom. Eu não tava com a tela do debate, do chat aberta em nenhum outro lugar. Na minha tela não aparecia cronômetro, né? O pessoal zoando, tipo, o Wagner tá cego, não sei o quê. Na minha tela não tinha um cronômetro. Às vezes aparecia o layout da live na minha tela também, mas quase nunca aparecia. Eu não sei se todo mundo ficou com uma outra janela aberta para ver o cronômetro, mas eu não tinha feito isso, porque eu achei que ia aparecer na tela, então eu simplesmente não sabia o tempo. Mas mesmo sabendo, né, pelo modelo do debate, é meio complicado. E aqui eu vou falar mais uma parada, sei lá, é a minha opinião sobre formatos de debate. Eu acho que quanto mais engessado o formato do debate, melhor pro lado mais fraco. Se o debate é mais livre, quem tá melhor preparado tende a amassar mais. E eu nem tô falando desse nosso debate especificamente, tô falando de vários debates que eu já vi. Inclusive, essa questão da interrupção, né, que o pessoal fala muito, eu acho que existe uma linha muito tênue, porque eu acho que a interrupção é quase que fundamental num debate bom, sendo minimamente civilizado, claro. Pra mim, a interrupção é um problema quando é exagerada, quando é uma estratégia pra você não deixar o outro falar. O que evidentemente não foi o caso desse debate. Então eu só vejo sentido você reclamar, nossa, fulano interrompeu demais, ou tava todo mundo interrompendo, não deixando alguém falar, quando isso é visivelmente uma estratégia para você tentar silenciar um lado que talvez seja mais perigoso. Porque senão, cara, se não tem interrupção nenhuma, muitas bobagens acabam passando livre e ninguém acaba falando, porque esquece, passa muito tempo, sabe? Se fosse respeitada rigorosamente a regra do debate, depois de falar por 3, 5 minutos, você ficaria 20 minutos esperando um monte de gente falar para daí voltar e nesse tempo todo aquele assunto que foi discutido você estava fora. E óbvio, isso para todo mundo. Por isso que eu acho que algumas interrupções deixam o debate, na verdade, mais dinâmico. E se você for parar para analisar esse debate mesmo, vários dos momentos que as pessoas mais gostaram foram gerados através de interrupções. Um corte que rodou bastante na internet, né? Aquele momento que eu pergunto pro Miguel se ele é contra a bandeira proteja crianças trans no filme do Aranha Verso. Aquilo foi uma interrupção. Aquele corte só existe porque eu corri o risco de interromper naquele momento. E a verdade é que só não tem mais cortes como aquele porque justamente eu me segurei muito para não interromper em vários outros momentos que eu tinha muita coisa para falar. E vocês vão ver que eu não tô blefando, porque eu vou fazer vídeo, ou já fiz, não sei se isso aqui vai sair antes ou depois, mas eu vou responder alguns momentos lá no debate que eu simplesmente tive que deixar passar e que os assuntos morreram justamente pelo que eu tô explicando aqui. Porque, passava 15, 20 minutos com várias outras pessoas falando e outros assuntos e aquilo ficava de lado. Então tem coisa que meio que só faz sentido você pontuar na hora. Um bom exemplo de uma interrupção que pra mim, né, faria com que uma dinâmica fosse melhor do que a que acabou acontecendo. Quando o Miguel falou que eu tava usando uma evidência anedótica, pra mim ali é um momento onde é quase que fundamental uma interrupção. Porque eu não tava simplesmente usando uma evidência anedótica. Eu tava combinando evidências anedóticas com evidências estatísticas. E por que uma interrupção ali, ao meu ver, faria bem até pro próprio Miguel, né, pra argumentação dele, se ele quisesse realmente desenvolver em cima dos meus argumentos. Porque uma vez que ele começa a bater no meu argumento, falando que eu estou usando evidências anedóticas que não podem provar nada, ele passou o quê? 3, 4, 5 minutos atacando um argumento que eu nem usei, sabe? Tipo, não é que eu não usei, mas que não é central. Porque, novamente, qual foi a forma que eu utilizei essa evidência anedótica? Eu peguei as matérias, peguei as estatísticas, peguei os estudos e mostrei casos que personalizam tudo isso que eu apresentei através de dados e matérias. Isso é mais ou menos como se eu dissesse: olha, a criminalidade no Rio de Janeiro é muito alta. Segundo essa pesquisa, o índice de assaltos na cidade é 60% maior do que nas outras cidades do país. Óbvio que eu estou chutando números de cabeça. A questão aqui é que eu apresentei uma estatística, apresentei um estudo, então não é uma evidência anedótica. Mas para reforçar esse argumento, para ilustrar isso para as pessoas que estão escutando o debate, é uma forma de você facilitar a visualização do seu argumento, eu apresento também uma evidência anedótica, né? É tão perigosa que eu fui lá uma só vez e fui assaltado. É claro que a minha experiência pessoal não prova que é uma cidade perigosa, mas isso é um complemento ao argumento que eu trouxe anteriormente. É só uma forma de reforçar o que eu estou dizendo. Ou seja, não faz sentido passar 5 minutos batendo em evidências anedóticas se isso não foi o ponto central da argumentação. Por isso que pra mim ali uma interrupção era quase que fundamental, né? Porque eu ia limpar 5 minutos de argumentação que estava batendo em nada. Mas eu não interrompi. Eu até tentei, eu acho, em algum momento, mas ele falou que queria concluir, enfim, deixei concluir e aí fui argumentar depois. Também funciona, também pode ser feito
perfeito. Só que quando é um debate com tanta gente, fica quase inviável você fazer isso durante o debate inteiro. Tanto que no final o pessoal foi ficando mais tranquilo, foi se soltando, foi aceitando mais interrupções. E aí, na minha opinião, o debate começou a fluir muito melhor do que no começo, quando estava mais engessado. Mas tem gente que reclama, que acha que é um absurdo. E aí, uma coisa que eu também quero usar aqui em minha defesa. A gente viu aqui, né? Essas eram as regras do debate. Quem foram os primeiros a quebrar as regras do debate? Foi justamente o grupo dos lacrolas, né? Tinham 5 minutos para responder. E o que Em uma aconteceu? economia 9 minutos e meio, e aí eles estavam basicamente encerrando. orquestrada pelo consumo, né? Pelo bem de consumo, e o consumo de bens culturais também está incluído nessa noção. Vamos aqui, como eu falei, a gente vai ter adaptações de regra, né? A gente já percebeu que 5 minutos para mais de uma pessoa responder, então é pouco, então a gente deu aqui. É isso. Tem que adaptar a regra. Eu não tô falando com isso que, nossa, olha que absurdo, eles tinham 5 minutos e falaram o dobro do tempo. Não, eu acho que 5 minutos era pouco. Eu sou favorável a esse tipo de coisa. Eu acho que quanto mais livre o debate for, melhor ele flui. As regras, elas são especialmente importantes quando os debatedores não são civilizados. A minha opinião é essa. Você precisa de regras rígidas se as pessoas não sabem se comportar. Se são 2 debatedores, ou mais debatedores comportados, que sabem respeitar melhor a dinâmica, você precisa de regras menos restritivas. E, sinceramente, para mim, os melhores debates que eu assisti eram justamente esses debates menos restritos, com menos regras. Eram pessoas conversando ali, podendo se interromper a hora que quisessem, podendo, poxa, para esse argumento eu preciso de mais tempo, tudo bem, fala mais tempo. Cara, eu gosto mais assim. Como eu falei, os melhores debates que eu assisti costumam ser nesse modelo e os piores costumam ser justamente os mais engessados. Porque uma pessoa fala, né, por alguns minutos, aí a outra vai lá e responde, e às vezes ela não responde nada com nada, e aí volta e a outra também já não responde, ou mesmo se responde, depois disso já mudou o assunto, e a resposta ficou no ar, sabe? Como debate presidencial, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes os temas não são nem respondidos de fato. E é mais difícil você escapar da pergunta, é mais difícil você usar táticas evasivas se o seu adversário puder, né, fazer algumas interrupções para falar, ó, você não tá respondendo a pergunta, não foi isso que eu falei, não era esse meu argumento. Então, só para reforçar, isso não é uma crítica, a forma como o debate foi conduzido no Vilela, eu acho que era muita gente, então é natural que precise de muitas regras, tá? Porque não tem como ele saber se 6 pessoas debatendo vão conseguir se comportar se não tiverem regras mais restritas. Então é importante ter as regras para gerar alguma organização. Mas quando as regras foram deixadas de lado e o debate acabou ficando mais dinâmico com as pessoas, tipo, é o tempo deles de responder, mas eu tenho um comentário para fazer aqui e faz sentido, então eu comento, e é a mesma coisa do lado de lá. Cara, para mim começou a ficar muito melhor. Eu achei que fluiu muito melhor do que esse negócio de, um lado fala, depois o outro passa 10, 15 minutos falando, aí volta para mais 10, 15 minutos de um lado falando, porque aí são quase como 2 monólogos separados, né? O que a pessoa quer ver no debate é justamente a interação. Então eu acho que quando a gente interagiu mais, ficou melhor. E inclusive é por isso que eu acho que, mesmo eu tendo falado muito e feito algumas interrupções, a maior parte do público percebeu a minha participação como a melhor no debate. Mas tinha algumas pessoas reclamando disso, e eu gostaria de responder. Então, vocês viram. O Wagner fala muito. Não respeita as regras. O primeiro a desrespeitar a regra não fui eu. E o primeiro a interromper no debate, vocês lembram quem foi? Vamos ver aqui. Eu separei também. Olha só. Foi numa fala minha. Eu fui o primeiro interrompido no debate, na verdade. Mas eu discordo de basicamente a visão dos 3 que comentaram. Ô Wagner, eu acho... Foi. Antes de você... Então, o primeiro que interrompeu no debate foi o Giga. Que muita gente falou, o injustiçado, pobrezinho do Giga, ele não fala, e não deixam o Giga falar. O Giga foi o primeiro a interromper, e justamente me interrompeu. E mais do que isso, me interrompeu pra falar o quê? Fazer a sua, né, de discordar, e eu só queria fazer uma pequena reclamação aqui, brevemente, tá bom? Só deixar registrado, porque assim, normalmente quando eu gravo react, eu pauso muito o vídeo para comentar. E os meninos estavam falando, eu não sei se minha barra de espaço tá com defeito, eu tava tentando pausar para falar em cima deles. Eu achei que ia ser um bagulho sério. Pô! Não, ele só tá queimando meu tempo aqui para fazer uma piadoca. Tá tudo certo. Ele tava muito quieto. Ele tava muito tempo quieto. O Giga queimou 1 minuto da minha resposta. Lembrando, isso aqui foi logo na primeira dinâmica ali. Eu fiz a minha pergunta, eu esperei 10 minutos de pessoas, né, do outro lado
confrontando a minha pergunta. E aí, quando eu ia responder, o Giga queima 1 minuto da minha resposta pra fazer uma piada. E nessa hora ninguém fala nada, né? Não, esse Giga tá interrompendo. Nem foi a única vez que ele me interrompeu pra fazer uma piada, né? Teve aquele outro momento que eu tava falando uma coisa séria, ele interrompeu, fez uma piadinha, eu até brinquei. Não, tranquilo, o assunto é leve. Pode fazer piada aí, tá suave. Mas, cara, eu não tava nem aí. Eu levei numa boa, porque justamente eu não vejo isso como um problema. Pra mim é normal, é natural. Mas eu preciso falar, né? É meio bizarro você achar que, nossa, que absurdo. O Wagner tá interrompendo. Cara, qual foi a interrupção desnecessária que eu fiz no debate? Eu sempre estava interrompendo para oferecer um argumento, para oferecer um contraponto, para oferecer um complemento ao que estava sendo dito. Todas as vezes. E aí o Giga me interrompe 2 vezes para fazer piada. E aí ninguém reclama. Não, sejam pelo menos coerentes. Eu acho que não tem problema nem nas piadocas que o Giga fez, nem nas minhas interrupções. Mas reclamar de um e não do outro, pô, não reclama do Giga por quê? Porque ele falou menos que todo mundo? Eu acho que ele falou de fato menos que todo mundo. Mas, deixa eu trazer mais uma outra questão aqui. Pra essa galera que ficou dizendo que, nossa, eu falei demais, falei muito, tava tomando o tempo de todo mundo. Éramos 6 debatedores, correto? E o debate durou mais de 4 horas. Então faça as contas aí. Quanto tempo cada debatedor teria pra falar durante essas 4 horas? Se a gente fosse dividir igualmente, se eram 6 debatedores, né? 6 canais debatendo, lembrando o tempo do Tony e do Elvis conta como mesmo. Se eram 6 debatedores, então 40 minutos para cada um. E enquanto eu tava fazendo essas edições aqui do debate, eu cheguei a ficar curioso, né? Poxa, será que eu falei muito mais? Quanto tempo será que eu falei, né? Ao longo desse debate inteiro? Quanto você chutaria? Né? 1h30, talvez? Cara, se você cortar e separar as minhas falas, dá essa duração aqui, 44 minutos. É bastante. Óbvio que eu não vou negar que eu falei bastante. É nítido que eu falei bastante. Mas do jeito que algumas pessoas estavam reclamando também, parece que, nossa, né? Tinha monopolizado as 4 horas de debate. Mano, eu usei basicamente 1/6 do tempo do debate. Teve gente que certamente falou uns 10 minutos menos que isso, né? Falou por 35 minutos, com certeza. Talvez o Giga, não sei. Não tive saco também pra ficar cortando a fala de todo mundo e ver quanto tempo exatamente cada um falou. Provavelmente eu fui o que mais falou individualmente. Deve ter sido. Eu sei que você ainda pode falar que, pô, eram 4 horas... mas tinham as falas do Vilela, tinha a pergunta do Magal, do Macho Geek e 2 perguntas do chat. Sim, mas convenhamos, o Vilela falou bem pouco, essas perguntas duraram o quê? No máximo 1 minuto cada uma, e tem um outro detalhe, durante esses 44 minutos eu não falei sozinho, porque vários momentos a gente falava um por cima do outro. Então, não é um tempo separado exatamente para cada um. Se, por exemplo, eu passei 1 minuto falando por cima, debatendo, batendo boca diretamente com o Miguel Loquia, 1 minuto que tava tanto eu quanto ele falando. Então, é 1 minuto que vale pros dois. E tiveram uns 2 momentos do debate que tava todo mundo falando por cima de todo mundo. Então, eu tenho certeza que muitos que reclamaram devem ter ficado com a percepção de que, nossa, porque eu falei muito mais do que isso, interrompi muito mais do que isso. Vale dizer que eu também fui interrompido por todos os debatedores. Literalmente todos eles. Como eu mostrei, o Giga me interrompeu 2 vezes, Tony Elvis também me interrompeu em alguns momentos, o Vilela me interrompeu. Eu separei aqui um momento que o Luiz me interrompeu para mostrar como eu reagi a isso. Olha só. Quando vão politizar, vão sempre para a mesma direção. Óbvio. Ô, Wagner, que no longo pode fazer uma prazo, perguntinha isso vai incomodar. rápida sobre esse mesmo assunto que você está falando? É rapidinho. Claro. Você disse aqui que é o seguinte... É isso. Posso te interromper rapidinho, fazer uma pergunta sobre esse mesmo tema? Claro, fica à vontade. Por quê? Porque eu achava melhor com essa dinâmica. Então, todas as vezes que eu fui interrompido, eu levei na brincadeira. Eu falei, fica à vontade. Teve uma vez que o Tony me interrompeu, que eu só falei 1 minuto, Tony. Porque aquele era um raciocínio que eu tava construindo, que eu sabia que não tinha como interromper um pouco pra depois voltar, sabe? Então, foi a única vez, eu acho, que eu fui interrompido, que eu falei, só 1 minuto e... concluir antes de passar a palavra. Então, mais uma vez, em minha defesa, sabe por que provavelmente muitas das pessoas ficaram com a sensação de que, nossa, eu tava falando pra caramba? Porque eu tava aproveitando muito bem o meu tempo, porque de fato eu tinha linhas longas de raciocínio, mas eu falava muito rápido, eu provavelmente era o que falava mais rápido entre os debatedores, e apresentava muita coisa. Então, nos meus 44 minutos, cara, tem uma densidade bem grande de conteúdo, de argumentos, ataques direto ao que estava sendo apresentado por outro lado, aos argumentos do outro lado, é claro. Apesar de ter falado muito, eu praticamente não desperdicei tempo. Então, dava essa sensação, porque eu estava sempre falando, né? Tava sempre, o tempo inteiro falando e argumentando, e estatística, e mostra isso, mostra aquilo, e lê estudo e tal. Eu acho que isso também dá a sensação às pessoas de que tá mais denso, né? O tempo de fala tá longo, o raciocínio sempre precisa ser muito longo. Mas, obviamente, eu passei muitos minutos em silêncio, escutando os argumentos das outras pessoas também, cedendo algum espaço. Mas sempre que eu podia, eu puxava pra mim. Porque, mais uma vez, eu tava confiante, tava sentindo que tava bem, tava sentindo que era o mais preparado, queria apresentar muita coisa. Ainda deixei muito argumento passar. Vocês viram aqui, muito do que eu preparei eu nem usei. E eu não posso negar que eu acho loucura
Quando assim, você pode ter achado qualquer um o melhor no debate. Isso é pessoal. Você pode gostar mais do jeito do Giga debater, do jeito do Tony e do Elvis, do jeito de um dos nossos adversários, tudo certo. Agora, não dá pra negar, né? Tem uma percepção geral, como eu já disse, você consegue facilmente constatar isso, de que eu me saí melhor no debate. E observar o público do outro lado, né? Os lacrolas, implorando pra que eu falasse menos, poxa, isso eu entendo. Tenho certeza que eles queriam que eu falasse bem menos mesmo. Agora, quando é o nosso público, a menos que, sei lá, você é muito fã do Giga e você queria escutar o Giga falando mais e sentiu que eu tava atrapalhando, que eu também consigo entender mais. Agora, se você simplesmente estava do lado da Liga Nerdola e tava pensando, nossa, mas o Wagner tá falando muito, tem que falar menos. Isso é uma coisa que é difícil de entender, cara, porque, pelo amor de Deus, pra mim, novamente, usando um paralelo com o futebol, é tipo você tá torcendo pra seleção brasileira, o Neymar tá inspiradíssimo, tá tendo uma ótima partida, tudo que ele tá fazendo tá funcionando, driblando de geral, fazendo gol, dando assistência, só que ele tá centralizando demais as jogadas. E aí você pensa, pô, tem que tirar o Neymar, porque ele tá jogando muito, ele tá ficando muito tempo com a bola, ele tá fazendo tudo, tá concentrando demais as jogadas nele, tem que tirar ele. É um torcedor meio esquisito, não? Quer tirar o Neymar só porque ele tá participando demais do jogo, sendo que tá praticamente todo mundo vendo que ele tá jogando bem. E novamente, não é que só o Neymar tá jogando bem, né? Eu não quero, de forma alguma, diminuir a participação do Giga, do Tony, do Elvis. Jamais. Eu tenho certeza que sim, eles se sairiam muito bem sem mim. Mas, pô, você não tá vendo mesmo que você tá jogando contra o seu próprio grupo? Eu não vou mentir que isso dá uma desanimada, sabe? Eu provavelmente não participaria de novo de um debate coletivo assim, porque é difícil essa questão de ter que ficar administrando o tempo e dividindo com todo mundo pra não atravessar os outros. É complicado. Se tem gente incomodada, que realmente eu controlo demais, eu monopolizo o debate, não era a minha intenção querer aparecer mais que todo mundo. Nunca foi. Eu só queria defender o nosso lado, o lado nerdoso. Eu tava vendo todo mundo ali como um time e tudo que eu fiz foi pra ajudar o meu time. Eu poderia ter falado 10 minutos a menos pra ceder esses 10 minutos pro Giga, ou dividir entre o Giga, o Tony e o Elvis. Cara, talvez. Que 10 minutos você cortaria do que eu falei lá? Aqueles 10 minutos foram desnecessários, né? São argumentos que não precisavam estar lá. Eu não sei. Eu acho que as minhas participações também foram bastante pontuais. E às vezes, o que você achou que foi desnecessário é o momento que algumas pessoas acharam que foi o melhor do debate. Por exemplo, muita gente achou que aquela resposta que eu dei pro Magal foi meio nada a ver, né? Porque eu trouxe um negócio que fugia um pouco da questão da cultura geek, né? Da cultura woke no meio geek. Mas, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, aquela foi a melhor resposta do debate. E aquela resposta deve ter durado mais ou menos isso, uns 10 minutos. Então, eu tiro toda aquela minha resposta ao Magal. E aí, o debate melhora? Na sua opinião, aí sim ficaria melhor porque eu teria um equilíbrio maior de tempo com o resto das pessoas. Tira aquela minha resposta lá ao Magal e pronto. Aí, ao invés de ter falado por 44 minutos, falei por 34 minutos. Show. Provavelmente na média com todo mundo. Bizarro, né? Mesmo porque antes daquela resposta já tinha umas pessoas reclamando. Então, eu sei que não dá pra agradar todo mundo. Eu sei que aqui eu tô respondendo uma parcela menor. Mas é que, eu não sei, mesmo em algumas Nerdolives, tem essa galera chata que parece que implica comigo também, sabe? Tipo, só não quer me ouvir falar e toda vez que eu falo já, nossa, tá falando muito. Dá uma certa desanimada, porque, cara, pô, eu tenho o meu canal aqui. Eu posso ligar a câmera e ficar por horas falando aqui tranquilamente, tendo todo o tempo que eu quiser pra desenvolver os meus argumentos e ninguém vai reclamar porque abriram o vídeo pra me ver falar. Então, às vezes, só parece muito melhor, sabe? Do que pro debate ou pra essas lives com um monte de gente. Eu acho um saco, sabe? É uma reclamação que, nossa senhora, mano, acho tão idiota. Meu Deus, como você fala? Nossa, eu tô num debate falando demais. Fui num programa que eu fui convidado ali pra dar minha opinião e eu estou opinando muito. Eu sei, tem gente que se passa, eu sei que às vezes é demais e talvez em alguns momentos eu me passe também. Porque eu geralmente, nesses casos, tenho muita coisa pra falar. Mas em geral parece uma crítica meio desproporcional, sinceramente. E só pra encerrar, né, algumas pessoas também disseram, faltou falar disso, faltou falar daqui. É engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que, nossa, falou demais, devia ter falado menos, aí tem as outras pessoas que falam, pô, faltou falar disso aqui, faltou falar daquilo, faltou mostrar melhor as fontes. Com que tempo, né? Se usando o tempo que eu tinha, da forma que eu consegui utilizar, ainda assim eu falei muito tempo, eu passei do ponto, imagina me aprofundar muito mais em outros temas periféricos. Algumas pessoas falando que faltou citar mais livros, sabe? Que faltou deixar o debate mais acadêmico, meu Deus, sabe? Tipo, tem uma galera, né, metida a acadêmicos intelectuais, que é impressionante, porque você precisa de 3 coisas fundamentais, eu acho, para ir bem num debate. Você precisa de inteligência, você precisa de bagagem, você precisa estar bem embasado, e você precisa de oratória, precisa de retórica, precisa de uma boa comunicação. E num debate, uma boa comunicação, quando você está falando para muitas pessoas, é justamente aquela que conversa com o maior número de pessoas. E é nesse ponto que muita gente peca.
de achar que transformar um debate numa banca de TCC é a melhor fórmula. Cara, muitas vezes isso só te faz soar pedante, arrogante, chato pra caramba, desconectado com o público e muitas vezes nem entendem. Enfim, você não convence ninguém. Você só convence os outros metidinhos a intelectual. Ou seja, não adianta nada você ser muito inteligente, ter muito conhecimento, mas ter menos 10 de comunicação. Porque você não entende a melhor forma de se comunicar. E é por isso que muitos desses em debate acabam se saindo muito mal, por causa da comunicação. Que eu acho que foi justamente um dos meus pontos mais fortes nesse debate. E é loucura isso, porque eu vi muito hater meu admitindo que eu fui bem no debate. Sabe, teve comentário lá no vídeo mesmo, acho que tem até um comentário com muito like falando que não gosta de mim, não me acompanha, sei lá, me acha meio maluco, mas que nesse debate eu destruí. Teve um outro que eu vi agora, pouco tempo antes de gravar esse vídeo, o cara falando, nossa, primeira vez em muito tempo que eu não vejo o Wagner falando um monte de maluquices. No canal dele só tem opinião bizarra, mas nesse debate ele acertou em todas. Fora alguns haters mesmo, lacrola, admitindo sem querer, caramba, não acredito que os caras lá estão tomando a pavor do Wagner, tentando criticar quem foi lá pra representar eles, como se eles fossem se sair melhor, né? Boa parte desses não teria nem coragem pra estar lá nesse debate. Mas é fácil falar, nossa, passaram vergonha. Eu sim teria destruído os nerdolas. Teria. Não consegue fazer isso nem no Twitter, cara. Então, ao mesmo tempo que boa parte dos nossos adversários, dos meus haters, estão reconhecendo o meu mérito nessa participação, tem meia dúzia aí da direita falando que não, podia ter sido melhor, não foi tão bom assim. Eu, no lugar dele, sim, teria mandado bem. Ninguém tá vendo o que você tá tentando fazer, velho. Ah, tem um último ponto interessante também, né? Além daqueles 3 pontos essenciais que eu citei anteriormente, acho que o quarto ponto, realmente nessa escala de prioridade, é o carisma. Para mim, esse era o ponto forte do Giga. Né? Eu achei que era por isso que ele estava fazendo as piadinhas, inclusive. Eu acho que o Giga é o mais carismático da Liga Nerdola. Então, essas piadinhas não fariam tanto sentido comigo, né? Apesar de que eu abri o debate com uma piadinha, né? Mas depois levei a sério até o final. Talvez um ou outro comentário jocoso breve. Mas o Giga trabalha bem em cima disso. E eu acho que apesar de não estarmos na mesma página, é legal falar isso porque esse vídeo foi sobre mim, né? Mas eu quero enaltecer os meus colegas, realmente, porque eu acho que a gente forma um bom time e realmente manteve as coisas equilibradas. Porque pra quem me achou técnico demais, prolixo demais, nossa, falou muito, o carisma do Giga, as piadinhas dele, o jeito como ele também conseguiu sintetizar bem, né? Sobrou pouco tempo pra ele, mas ele sempre conseguia mandar bem no tempo que ele tinha. Isso também encanta, também chama atenção. Tony Alves também trouxeram outros tipos de referência bibliográfica, tem a dinâmica dos dois que é muito boa. Então eu acho que foi um time que se complementou, que equilibrou bem. Acho que foi bom pra convencer o público não apenas em argumentos, mas também nessa questão do carisma. Por isso que eu sempre fiquei de boa com as piadinhas do Giga, porque eu entendo o lugar que elas também têm ali, sabe? Naquele debate. E eu realmente confio nos meus colegas. Por isso que eu ficaria tranquilo. Eu achei que seriam só eles inicialmente. Eu queria participar, mas se não participasse, tenho certeza que os dois também teriam saído muito bem. Se rolar, eventualmente, mais um debate de nerdolas versus lacrolas, eu sei que o pessoal da liga que comparecer vai mandar bem. Então eu tô de boa. Eu acho que esse era muito importante porque era a primeira vez, porque ia ser online, então era a chance de poder participar ali também, porque tava difícil de marcar. Então, apesar de estar todo arregaçado no dia anterior, eu levei a sério. Eu realmente fui no modo sério pro debate. E fiquei muito feliz com o meu desempenho e, mais feliz ainda depois de ver que a galera também gostou bastante, né? Que fui aprovado. É isso que eu tenho pra falar sobre os bastidores, o que eu achei, como foi a minha participação, algumas curiosidades e até algumas respostas aos poucos críticos que apareceram, já que aqui eu tenho todo o tempo que eu quiser pra falar, então vou falar bastante, né? Esses não devem nem ter ficado, porque eles estavam cansados demais de me ouvir falar por alguns minutos entre as respostas e as réplicas. Imagina me escutar durante um vídeo inteiro longo como esse. Mas agradeço a todo mundo que ficou aqui comigo até o fim. Como eu falei, eu já imaginava que seria um vídeo mais intimista, pra galera que realmente é mais chegada. Então, se você tá comigo até aqui, você é firmeza mesmo. Os de verdade eu sei quem são. Tamo junto, valeu e até a próxima.